Olha só. Próximo slide aí, ó. Sistema datiloscópico de Vucetich. Primeira coisa, temos que diferenciar impressão digital de desenho digital. Quando você olha o seu dedo, né? Olha para a pontinha dos seus dedos, você vai ver as marquinhas, os desenhos digitais, certo? Isso é desenho digital, não é impressão digital. Oxe, não é não? A impressão digital é a marca que seu dedo deixa em um objeto. É a marca que esses poros, é a marca que essas papilas dérmicas vão deixar nos objetos que você toca. Então a impressão digital não é o seu dedo. O seu dedo tem desenho digital. A impressão digital é o que vai ficar no objeto. É a marca do seu dedo. É a sujeirinha, né? Que é deixada pelas gorduras do seu dedo, deixam nos objetos. Então, olha só o slide aí, para ficar bem claro. Impressão digital, olha aí, é essa marca aí, ó, tá vendo a marca? É a impressão digital. O desenho digital é o que você tem no seu dedo, que você olhando, você consegue ver aí as ranhuras, ver aí essas variações aí das papilas, ok? Então, cuidado, gente. Por que é importante diferenciar? Por que é importante? Porque se você tem uma característica do lado esquerdo, do seu desenho digital, do lado esquerdo do seu desenho digital. Quando você for analisar a impressão digital, essa característica vai aparecer do lado direito. Vou repetir. Se você tem uma característica, uma pequena cicatriz, alguma especificidade do lado esquerdo do seu desenho digital, você olhando para o seu dedo, você está vendo uma característica do lado esquerdo. Quando você for tocar em algum objeto e for colher a impressão digital, essa característica vai estar do lado oposto. Então, a questão da prova vai colocar o seguinte: do lado esquerdo do desenho digital foi identificado um delta. Aí você fala, olha, falou em desenho digital, delta do lado esquerdo. Então, na impressão digital, esse delta vai estar do lado direito. O que é delta? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Vamos lá? Vamos continuando? Vamos nessa. Então, superada essa ideia aí de impressão digital e desenho digital, muito cuidado nas provas, tá? Vamos para as características. As características do sistema datiloscópico, as características da identificação através das impressões digitais. Essas características, como eu já tinha falado lá no finalzinho do bloco 2, são bem semelhantes com as características da identificação em geral, né? Na verdade, as características das identificações, dos métodos genéricos, gerais de identificação, são os mesmos das características aqui das impressões digitais do método datiloscópico de Vucetich. Primeiro, unicidade. O que significa isso? Unicidade significa que não existem duas impressões digitais iguais. Cada impressão digital é única, tá? Então não há duas impressões digitais iguais. Não há duas impressões digitais iguais. Próxima característica, imutabilidade. Olha só, a sua impressão digital colhida quando você tinha 5 anos é a mesma de quando você tivesse 50, 100 anos. Tá? Ela é imutável. A impressão digital ela não muda conforme o tempo. Então, olha só, imutabilidade. Então, eles não se alteram, a impressão digital não se altera no tempo. Ela não muda. Fala assim, e se eu sofrer uma lesão no dedo? Se eu cortar o dedo? Tive um corte no meu dedo. Essa impressão digital ela não vai ser alterada? Não. Depois de cicatrizar, ela vai ser restabelecida. Então, mesmo diante de lesões, de arranhões, a sua impressão digital ela volta a ser como antes. Beleza? Legal, né? Próximo slide. Próxima característica. Perenidade.
Pela perenidade, a gente vê que a impressão digital, ela se forma no útero, sexto mês de gestação. E dura até a putrefação. Se forma no útero e dura até a putrefação. Então, é possível colher a impressão digital de um cadáver. Tá? Um cadáver, aquele sem vida, ainda vai ter a impressão digital. Bebê recém-nascido já tem impressão digital. Então, ela é perene. Né? Ela dura desde antes, né, do nascimento até após a morte. Ela só se encerra com a putrefação. Ok? Continuando. Classificabilidade. A impressão digital ela pode ser classificada, ela pode ser... Nós temos métodos de classificar as impressões digitais. Tem vários tipos de impressão digital, várias características, e aí a gente vai classificar, e é isso que a gente vai estudar daqui a pouco, por isso eu não vou falar sobre isso agora. E o baixo custo. Você mesmo da sua casa, com materiais domésticos, você consegue fazer aí a extração de uma impressão digital. Pega um copo de vidro, você vai conseguir extrair a impressão digital. Então ela é simples, muito simples, fácil de fazer, o custo é baixo, por isso que é um elemento de identificação muito importante, muito usado. Vamos lá, continuando. Agora vamos adentrar nos aspectos técnicos das impressões digitais. Vamos aprender as características, a diferenciar uma impressão digital de outra. Vamos lá. Primeiro, regiões das impressões digitais. Primeira região basilar. Gente, a região basilar é a região de baixo, né? Associa aqui o B, né? Basilar, né? Uma região de baixo. Ela geralmente vai de uma ponta a outra do desenho, aí da marca, né? Ela geralmente é mais ou menos assim. Tem também a região marginal. A região marginal é a região das pontas, né? Geralmente faz assim, ó. Olha aí, ó. Ela já é mais arredondada. É a região marginal. Região de cima está na margem, o nome já diz. Região marginal está na margem. A região nuclear. Aonde? Onde? No núcleo. Óbvio, né? No núcleo. Então, ó, é a parte do meio. Geralmente faz uma voltinha assim, ó. Peraí. Vamos mudar de cor? Para ficar claro? Ó, vou deixar a região basilar de vermelho. Vou fazer a região marginal de azul, ó. Região marginal de azul. Aí, ó. Região marginal de azul. E vou fazer a região nuclear de verde, ó. Região marginal de verde, a região do meio, ó. Ok? Geralmente a região nuclear ela não vai muito de uma ponta a outra. Então, região basilar de vermelho, região marginal de azul, região nuclear de verde e o delta. O delta. Gente, o delta é o que diferencia aqui, ó. Acho que foi o que eu fiz aqui. Espera aí. O delta vai ficar aqui, ó. É tipo um deltazinho aqui, ó. O delta é que vai ser fundamental para a gente classificar a impressão digital. O delta, nós vamos localizar esse delta nas diversas impressões digitais para a gente poder classificar. Ah, não entendi ainda. Não se preocupe. Vamos passar os próximos slides que a gente vai estudar muito esse delta. Olha só. Ah, tá aí um desenho mais bonito. Tá? Das impressões, das regiões das impressões digitais. Na parte de cima, a região marginal. Na parte de baixo, a região basilar. Ó, região basilar aqui embaixo. Região marginal em cima. Na parte do meio, a região nuclear. E o delta está aqui, ó. Aqui também o delta. Tá bom? Então, as regiões das impressões digitais. Ah, não entendi ainda o que é delta. Calma. Vamos ver algumas imagens e aí a gente vai conseguir
identificar o delta. Não se preocupe com isso agora.